é o seguinte, a cobrança é com xingamento. O presidente Barcelos tem que ir pro vestiário ofender os jogadores, verbalmente. Ofender. Se alguém vier pro soco, briga a soco no vestiário. Briga a soco no vestiário. Dentro do vestiário as coisas acontecem dessa forma. Xinga, briga. Terremoto. Se não acontecer um terremoto no vestiário do Internacional, a partir de hoje, até o jogo de quarta-feira, nós estamos na Série B. Olha o Internacional errando lá pelo lado esquerdo, jogada do Vasco e gol do Vasco. Quem é o melhor lateral direito do Internacional? É o Bruno Gomes. Quem é que joga na lateral direita? O Aguirre. O Bruno Gomes, que é o melhor lateral direito, joga no meio-campo. É esse o time ligado? Com 1 minuto de jogo, os caras estão perdendo bola que está no domínio deles, na lateral, para o adversário fazer o gol. Isso é bem coisa de time rebaixado. Por que o Aguirre está na lateral direita se o Bruno Gomes... Oh, meu Deus do céu. Deus proteja o Internacional. Lá vem o jogador Coutinho, colocou essa bola para a área, cabeçada e mais um gol do Vasco. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Tem que ser rebaixado essa merda mesmo. É inacreditável. O Vasco com 12:30. O Inter não compete. Eu tenho recebido críticas de que eu sou pesado quando chamo esse time de vagabundo. Um time de bunda mole. Eu quero repetir esses adjetivos para sempre sobre esse time do Inter de 2025. O time do Internacional não compete. Não é o Vasco que está fazendo uma super partida, não. O Vasco não está enfrentando ninguém. Este Internacional não tem postura. Eu posso falar de organização, porque os técnicos são horrorosos. Posso falar de um monte de coisa. O Inter não tem postura. O Inter é um time estático que não ganha uma bola dividida. O Internacional está sendo rebaixado. O Colorado que está assistindo. O Inter está sendo rebaixado. O Internacional está sendo rebaixado. Não é por causa do Santos, não é por causa do Vitória, não é por causa do Fortaleza nem do Juventude. O Inter está sendo rebaixado por ele mesmo. O maior inimigo do Internacional. Na direita o Vasco chega e o Rocher entra com bola e tudo, é gol do Vasco da Gama. Falhar como falhou e o Rocher é uma vergonha. O jogador do Vasco, gente, atravessou o campo com a bola. Ele atravessou o campo com a bola com os jogadores do Inter olhando. Estes animais que vestem a camisa do Inter, vão nos levar à segunda divisão porque eles não têm postura, eles não têm vontade, eles estão brincando com a nossa cara. Olha o que eles estão fazendo em campo. O jogador do Vasco atravessou o campo com a bola no pé com os jogadores do Inter olhando. Estes vagabundos, estes animais estão nos levando para a segunda divisão. E que ainda pode ser feito, restam apenas 2 rodadas para terminar o Brasileirão. Cara, o que está acontecendo é difícil encontrar palavras. Acho que uma atuação hoje que, claro que todo o planejamento para a partida não era para estar de encontro com esse resultado, mas ainda temos 2 oportunidades, né, que dependem somente da gente. É uma situação desconfortável, mas é uma derrota que não podemos admitir. Reflexão que tem que fazer todos, porque não podemos, o torcedor não merece, e temos agora levantar a cabeça. A gente pede desculpa pro torcedor pela atuação, pelo resultado, mas também a confiança de que no próximo jogo a gente vai dar uma resposta, e nesse jogo fora de casa e depois fechar na nossa casa, e é para isso que nós vamos preparar. Mas é um dia hoje que na memória de todos nós vai ser difícil esquecer, e eu acho que é uma reflexão que todos têm que fazer. Nós jogadores, comissão, diretoria, todos nós, para a gente unir e nessa reta final a gente conseguir sair dessa zona desconfortável, pois só depende da gente. Vocês temem pelo rebaixamento, Alain? Oi? Vocês temem pelo rebaixamento? Cara, acho que nós temos que ser realistas, né? Por mais que depende só da gente, né? Já tivemos atuações que nos dá confiança para a gente salvar, porém é uma situação delicada que nos incomoda, e temos que encarar, né, de frente, cabeça erguida. Todos nós temos que assumir responsabilidade, ser homem, porém, como eu falei, depende somente da gente, e é para isso que nós vamos lutar até o final. Bom, pessoal, eu tô aqui pensando como é possível amar um time com tanta devoção, com paixão, com loucura, com entrega, e simplesmente não há nada de retribuição. Não há nada que esse time possa fazer por você. O que aconteceu hoje em São Januário foi muito além da normalidade, porque o Inter vem mal no campeonato, sim. Já tomou algumas goleadas, vem passando vergonha há muito tempo, mal gerido, mal organizado, com vários problemas extra-campo, dentro de campo, se esfarelou, se desfez. E é uma pena porque o ano vai acabar mal, muito mal.
Não apenas a questão da Série B, do rebaixamento, mas a falta de coragem, a falta de atitude, um time sem confiança, um time que não consegue se coordenar dentro de campo. Começou a temporada com título gaúcho, deu uma sobrevida ali na Libertadores, pegando um grupo difícil, e simplesmente acabou a equipe, acabou o espírito coletivo. Não há hoje uma reação dentro e fora de campo. Nem acho que a culpa é da dupla que treina, o Inter, mas é do time mal formado, mal organizado, mal distribuído, uma equipe que foi ruindo aos poucos, e que deixa o torcedor triste, que deixa o torcedor sem explicação, sem ilusão. Realmente vai acabar bem mal o ano. Eu tô muito envergonhada, com muita raiva, com muito nervosismo, decepção já faz tempo, e o Inter hoje é uma sombra, é um catado. Hoje é um time que não existe. E é uma pena que tenha passado esse vexame com chuva, com espera, com tudo. Que vergonha. Uma sexta-feira para ser esquecida e um coração machucado, maltratado. Que coisa, hein? Patético. Ridículo. Horroroso. O Inter é horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. Que coisa horrível. Que vergonha. O caótico, o Inter é amassado, atropelado pelo Vasco por 5-1 em São Januário. E, gente, eu confesso pra vocês que eu não acreditava até então, mas o cenário é desolador. O rebaixamento realmente é uma realidade. Chega pro torcer. O Diário de um Secador, aquele quadro em que eu analiso de forma racional o que acontece no meu rival, mas torcendo por algumas coisas, sempre com o olhar de um torcedor também, mas sempre, nunca faltando com a verdade com quem me assiste. Tá? Vamos lá. Eu preciso analisar essa derrota do Inter, mas mais do que isso, com tudo que aconteceu nesta sexta-feira. E foi uma sexta-feira de notícias muito ruins para o Internacional. A começar pelo empate do Juventude com o Bahia em casa, em que, com a combinação de resultados, confirmou o rebaixamento do Juventude. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas peraí, por que isso seria uma notícia ruim? O Juventude, daqui a pouco, se ele vence, ele vira mais um inimigo na briga pelo rebaixamento. O Juventude tendo o seu rebaixamento confirmado, depois dessa rodada, juntamente do Sport, que já tem o rebaixamento confirmado há mais tempo, a gente poderia entender como uma notícia boa para o Inter, mas não é. Eu vou explicar por quê. Porque na próxima rodada, o Santos, do Neymar, vai encarar o Juventude. E se o Juventude ainda tivesse chances, poderia endurecer o jogo contra o Santos. Mas agora não. O Santos vai pegar o Juventude matematicamente rebaixado. E como o Santos é um inimigo direto, é um confronto direto aí por essa briga com o Inter, o Santos deve fazer a vitória, deve fazer a pontuação, o que dificulta ainda mais a vida colorada. Então, esse rebaixamento confirmado do Juventude nessa sexta não foi uma boa notícia. E culminou com esse empate aí no Alfredo Jaconi contra a equipe do Bahia. O outro jogo da noite foi Santos e Sport. Muito se falou que o Neymar daqui a pouco poderia não jogar, né? Ele tem um problema no joelho, ele estava com o joelho todo remendado, lá, remendado no sentido de muitas talas, né, proteções e tudo mais. Jogou, fez o primeiro gol do jogo, ajudou o time e o Santos venceu por 3-0, o Sport matematicamente rebaixado. Poderia ter sido mais. E esse placar de 3-0 ele foi muito importante, porque o Santos primeiro fez o seu resultado. Então foi a 41 pontos e saiu da zona do rebaixamento. Saiu deixando o Vitória lá. Vitória que ainda joga nesse sábado. Mas vamos lá. O Santos fez o que precisava fazer. Na Vila Belmiro, recebeu o Sport, já rebaixado e venceu o seu jogo. 3 pontos. Mais do que isso, 3-0. Esse 3-0, combinado com a derrota do Inter por 5-1, 4 gols de diferença, fez com que um saldo que era amplamente favorável ao Inter fosse invertido. O Inter tomou 4 gols, o Santos fez 3 gols, e com isso, 4 gols de diferença o Inter tomou, né? O Santos fez 3 gols e com isso o Santos passou o Inter no saldo. Ambos têm 41 pontos. Ambos têm o mesmo número de vitórias, mas no saldo de gols, o Santos passou o Inter. Por conta desse 3-0. E por conta do 5-1 sofrido pelo Inter. Com isso, o Santos foi, mais do que sair da zona, a 15ª posição. O Inter caiu para a 16ª posição. Nesse momento, o Internacional é o guardião do Z4. Só que tem um problema. Porque o Vitória, que é o primeiro time dentro do Z4, joga neste sábado. Às 4 da tarde, contra o Mirassol. Um adversário duríssimo. Duríssimo. Seria mais difícil ainda se fosse no Maião, no interior de São Paulo, onde o Mirassol não perdeu. O jogo é no Barradão. Onde o Vitória consegue muitas vezes alguns resultados pela mobilização de torcida e tudo mais. Pode ser que o Vitória vença o seu jogo. E se o Vitória vencer o seu jogo, quem entra na zona do rebaixamento é o Internacional. Então o Inter, neste sábado, pode
entrar na zona de novo, como passou durante todo o Mundial de Clubes, por 40 dias, ainda sob comando de Roger Machado, quando ele entra após uma derrota para o Galo, se eu não me engano, antes da pausa, que durou uns 40 dias, o Inter permaneceu no Z4 todo aquele período, depois saiu. O Inter que chegou a ser líder na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um episódio muito parecido com 2016, quando o time foi rebaixado, em que chegou a liderar também nas primeiras rodadas. Enfim, o Inter é o 16º. O Inter está balançando na tabela. Se você sacudir ela um pouco, ele entra no Z4. E vai depender do Vitória. O Inter vai ter que secar muito o Vitória nesse sábado. E vamos imaginar que daqui a pouco o Vitória não consiga vencer. Empate, sei lá, vá a 40 pontos. O Inter ficaria 1 ponto da zona. Só que aí a gente vai para uma próxima rodada. E o Inter tem o São Paulo, seria no Morumbi, esse jogo vai ser também na Vila Belmiro. Porque o São Paulo está muito pressionado. Depois de um 6-0 para o Fluminense, saída de diretores de futebol como Carlos Belmonte, pressão sobre o presidente Júlio Casares, o São Paulo vai ter que dar uma resposta. E é justamente contra o Inter. Então o Inter, se ele vencer o jogo, eu acho que o Inter já encaminha bem. Agora, se ele não vencer, o martírio vai seguir. E tudo vai depender do jogo do Vitória amanhã. Será um Inter dentro da zona, porque aí a areia movediça puxa para baixo. Ou será um Inter ainda respirando, mesmo que de uma forma difícil, mas fora da zona. Gente, o que aconteceu em São Januário é daquelas noites que a gente vai contar por anos, especialmente se o Inter for para a Série B. Porque a queda do Inter está muito atrelada a várias coisas que estão acontecendo no extracampo também. São declarações de dirigentes, são situações meio jocosas até, com o DJ colocando a música Mas Vai Descer no Beira-Rio, que precisava se mobilizar contra o Santos, de um Inter que era para ter goleado o Santos no primeiro tempo, por erros inclusive do técnico Vojvoda do Peixe. Não é que faz 1-0, toma um gol no segundo tempo e não ganha o jogo, botando quase 40 mil pessoas no estádio. É um Inter que abre 2-0 sobre o Bahia e deixa empatar e por pouco o Bahia não vira o jogo. É um Inter que tem um jogador expulso do Atlético Mineiro no começo do jogo, no Beira-Rio, e passa 70 minutos com um jogador a mais sem fazer um golzinho no Galo. No Galo. E tá aí, meio de tabela, perdeu a final da Sul-Americana pro Lanús e que tá com sérios problemas. O Inter não conseguiu vencer o Galo dentro de casa, precisando. Mas é um Inter que ganha do Ceará, de uma forma que a gente até agora não entende, e que tem um jogador expulso, o Ceará, com 5 minutos de jogo, menos ainda, 3 minutos de jogo, o Vina. E aí o Inter consegue aquela vitória, porque se não tivesse vencido aquele jogo, a coisa estaria já muito pior. Mas venceu aquele jogo. Mesmo assim, quando muitos imaginavam uma recuperação, veio o jogo contra o Santos, empate em casa, veio o jogo contra o Vasco e uma humilhante goleada de 5-1. Um jogo em que começa com o Vasco tendo 5 derrotas consecutivas, quase vindo para essa briga do rebaixamento, com 42 pontos, ainda não livre. 5 derrotas seguidas, não é que ficou 5 jogos sem vencer, são 5 derrotas seguidas. Pois o Vasco precisou de 1 minuto e meio para marcar o primeiro gol no Inter. Precisou de 9 minutos para fazer 2-0 no Inter. Com 14 minutos, a dupla Ramon e Emiliano Dias, o que ela faz? Ela retira o lateral Brian Aguirre, num erro de escalação, porque o ideal seria colocar o Bruno Gomes desde o início lá, e ele estava sofrendo muito por ali, especialmente com o Andreas Gomes que faz o primeiro gol. Tira o Aguirre por um erro individual, o segundo gol é do Ryan, num chute em que, assim, totalmente defensável para o Rocher, que está aceitando demais. Isso é uma outra questão. Quando ele tira o Aguirre para colocar o Ricardo Matias, que é um moleque que pode não ser uma virtuose técnica, mas que sempre entregou muito mais que o Rafael Borré nos últimos tempos, mas ele não estava na prévia da escalação. A ideia foi colocar um ataque mais móvel com o Carboneiro e o Vitinho. Sai o Aguirre, vai o Bruno Gomes para a lateral, ele abre mão de um dos volantes, que já tinha Thiago Maia e Alan Rodrigues, e coloca o Ricardo Matias lá na frente. Tá 2-0 pro Vasco. O Vasco poderia ter feito 3 ou 4 tranquilamente no primeiro tempo. O Coutinho mete uma bola na trave, o Rocher tem que fazer uma defesa no canto, o Vasco teve outras oportunidades. Um Inter que foi fazer a primeira falta quando já estava 2-0 pro Vasco. O Inter não brigou, não competiu, não esteve em campo. Impressionante. Eu fiquei perplexo com o que eu vi. Era o Vasco, gente. O Vasco de 5 derrotas seguidas. O Vasco que não ameaça muita gente. Que de vez em quando faz alguns jogos de exceção. Aplicou 6-0 no Santos, no Morumbi, né? Vocês vão lembrar. O Santos como mandante naquele jogo. Mas é um time que é muito irregular. E parecia o Manchester City jogando contra o Inter. Mas o Inter acha um gol no apagar das luzes do primeiro tempo, justamente com quem? Ricardo Matias. Uma bola machiripa, né? Um cruzamento para a área, a bola desvia no Ricardo Matias, engana o Léo Jardim e o Inter volta vivo. Só que quando ele volta vivo, no intervalo, o jogo para. Por mais de 1 hora, ou 45 minutos, algo em torno disso. Por uma chuva torrencial que castiga demais o gramado. Naquele momento, o Fernando Diniz, os dirigentes do Vasco, e especialmente os dirigentes do Inter, o Andrés D'Alessandro e o Alessandro Barcelos, eles entendiam que não tinha que acontecer o jogo. O gramado estava prejudicado, é verdade,
Mas houve uma espera, a chuva baixou, entrou a galera do rodo, limpou o campo e tal, visualmente melhorou muito, mas claro que ainda tinha muitas poças, tinha uma dificuldade, mas a informação que chegou é que nenhum dos times queria jogar. Só que, gente, os caras teriam que jogar no dia seguinte, às 3 da tarde, sei lá, tem uma final de Libertadores amanhã, em que a cidade do Rio de Janeiro está envolvida, por conta do Flamengo. Você teria que fazer uma logística para manter as duas delegações, arbitragem, fazer uma logística de ingresso para os torcedores que estiveram presentes. Cara, seria um rolo. Mas, obviamente, que se o gramado estivesse impraticável, não ia ter muito o que fazer. Só que chegou um momento em que o árbitro olhou e falou assim, cara, vai melhorar, vou dar condição de jogo. Fez um teste lá com a bola rolando e tal. No começo teve dificuldades, depois a coisa normalizou. E quem decide nesse sentido é o árbitro. Eu sei que os clubes podem dizer, olha, não tá legal pra integridade física do meu atleta e tal, mas não tinha muito pra onde correr ali. E os caras não queriam jogar. E dos dois times, tá? Que se faça a justiça. Não era só o Inter que não queria, o Vasco também não queria. Mas o árbitro autorizou, o Rodrigo José Pereira de Lima. Ele autorizou o retorno e com 1 minuto do segundo tempo, o Vasco fez mais um. 3-1, num cruzamento da esquerda em que o Rocher não sai e o Ryan toca pro fundo da rede. Cara, um negócio surreal. Agora eu já tô na dúvida. O quarto gol, cara, é uma... O jogador do Vasco, ele atravessa o campo e ninguém dá combate. O Vasco tem 3 rebotes, tem defesa do Rocher, bola bate na defesa e tal, até que o Barros, acho que foi o Barros, chuta e fuzila assim, o Rocher e faz um 4º gol. E aí depois o Nuno, o português, pelo lado direito, ele cruza, ele chuta cruzado e o Rocher espalma pra dentro do gol, o 5-1. Cara, é uma cartilha do rebaixamento sendo anotada em todos os itens. É jogo caótico da chuva que volta, é goleada para um time que também estava brigando por isso, que era o Vasco até então, é goleiro falhando, treinador escalando mal e tendo que mexer com menos de 15 minutos do primeiro tempo. Cara, que loucura. Que loucura. Durante a semana notícias de que o aluguel do CT da base está com atraso. O DJ que botou uma música no jogo anterior lá que não devia pôr. É muita coisinha. É muita coisinha. Você olha pro campo e não tem nada. Nada. O Inter é um nada. Eu confesso pra vocês que eu tava muito reticente com essa queda do Inter, porque eu falava muito no jogo aberto, pros meus amigos colorados, alguns mais preocupados do que eu falava assim, até num processo de negação, porque sabe aquela história do é bom demais pra ser verdade? Então não vou acreditar nisso agora, não vou me iludir. E eu falava assim, gente, não dá mais tempo. O Z4 tá definido. Só que aí ele começou a não definir mais, porque o Vitória começou a ganhar, o Fortaleza deu uma reagida, o Juventude em algum momento até reagiu, mas não deu mais tempo. Mas aí beleza, eu vi o Santos se atrapalhar, vi o Ceará se atrapalhar, vi o Inter se atrapalhar, mas eu pensei assim, cara, mas não dá tempo, não dá mais tempo. Meu Deus, mas tem que fazer muita força até o final, se for pra ser rebaixado. Pra ser rebaixado, com o elenco que tem, com o que gasta, com o Z4 lá embaixo, tinha uma distância ainda significativa, o Inter chegou a estar 5, 6 pontos da zona. Não tem como. Tinha como. Porque o Inter tá fazendo muita força. Mas assim, muita força. O Inter tá se esforçando demais para entrar nesse lugar. E ele tá conseguindo, ele já esteve a 1 ponto. Hoje ele está a 2, mas hoje ele é o 16º. E hoje eu digo para vocês que o Inter não depende mais só dele. Houve um tempo em que o Inter dependia apenas de si. Se o Inter, a gente falava, pô, se o Inter ganhar do Ceará, escapou. Não foi bem assim. Porque a gente imaginava que daqui a pouco ganharia do Santos. E não ganhou. Daqui a pouco poderia fazer 1 ponto, quiçá, contra o Vasco. Não fez. Tem agora o São Paulo e o Bragantino. Uma vitória faz o Inter escapar? O Inter vai a 44 pontos? Não sei. Sabe por quê? Porque o Santos e o Vitória, especialmente esses dois, eles também têm jogos a realizar. E se eles fizerem mais pontos do que o Inter, não adiantará o Inter fazer 6 pontos nessa reta final. Se é que o Inter vai conseguir fazer 6 pontos nessa reta final. Então não depende mais do Inter. O Inter agora tem que fazer a sua parte, coisa que ele não tá conseguindo, e ainda depender dos seus adversários. A tendência é que o Santos vença o Juventude. O Vitória, até não sei qual é o próximo resultado dele, mas ele já pega o Mirassol neste sábado e pode colocar o Inter já nessa rodada na zona do rebaixamento.